الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Disse o Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele e o perdoe e perdoe os ouvintes. E os tipos de adoração que Allah nos ordenou que façamos inclui o Islam, a fé e o Ihsan, a excelência, a perfeição. E das adorações inclui a súplica, invocar a Allah com medo e esperança, voltar-se para Allah com arrependimento, o medo ou a esperança em Allah, a confiança em Allah, a submissão a Allah, o pedido de ajuda, o pedido de proteção, o sacrifício, fazer votos para Allah, entre outros tipos de adoração que Allah ordenou que façamos. Todas elas devem ser apenas para Allah Todo-Poderoso. E a evidência disso está na Suratul Jinn, Sura dos Gênios, número 72, versículo 18. E as mesquitas são de Allah, então não invoquem ninguém com Allah. Então quem direcionar algo de suas adorações para outro que não seja Allah, ele é idólatra e é renegador da fé. E a evidência disso está na Suratul Mu'minun, Sura do Crente, número 23, versículo 117. E quem invocar outra divindade junto a Allah, sem prova para isso, saiba que a sua prestação de contas estará apenas com Allah. De fato, os renegadores da fé não terão sucesso. E há um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele diz: a súplica é o cérebro da adoração. E a evidência no Alcorão Sagrado que a súplica é uma adoração está na Surat Ghafir, número 46, versículo 60. E o Senhor de vocês disse: supliquem a mim, que eu os atenderei. Em verdade, aqueles que se ensoberbecerem, desdenharem da minha adoração, eles certamente entrarão no inferno humilhados. E a evidência que o medo é uma adoração está na Surat Al-Imran, número 3, versículo 175. Não tenham medo deles, porém tenham medo de mim, se forem crentes. E a evidência que a esperança em Allah é uma adoração está na Surat Al-Kahf, número 18, versículo 110. E quem de vocês esperar pelo encontro de seu Senhor, então que faça as boas ações e não associe ninguém na adoração de seu Senhor. A evidência que a confiança de Allah é uma adoração está na Suratul Maida, número 5, versículo 23. E sobre Allah coloquem a sua confiança, se forem crentes. E disse Allah, louvado seja, na Suratul Talaq, número 65, versículo 3. E quem confia em Allah, então ele será suficiente para a pessoa que confiou nele. E a evidência de que invocar a Allah com medo e esperança e a submissão a ele sejam adorações está na Suratul Anbiya, Sura dos Profetas, número 21, versículo 90. Eles costumavam competir entre si para fazer mais boas ações, e suplicando a nós com esperança e medo, e eles eram submissos a nós. E a evidência de que voltar-se para Allah arrependido é uma adoração está na Surat Az-Zumar, número 39, versículo 54. E retornem ao Senhor de vocês arrependidos e se submetam a Ele. E a evidência de que o pedido de ajuda é uma adoração está na primeira sura do Alcorão Sagrado, Suratul Fatiha, versículo 5. Só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. E a evidência que o pedido de proteção é uma adoração está na Suratul Falaq, sura número 113, versículo 1. Diga, peço refúgio ao Senhor da Alvorada. E também na Suratul Nas, Sura dos Homens, número 114, versículo 1. Diga,
peço refúgio ao Senhor das pessoas. E a evidência do que o pedido de ajuda, de socorro é uma adoração, está na Suratul Anfal, número 8, versículo 9. Quando vocês pediram socorro do Senhor de vocês, e Ele vos atendeu dizendo: de fato, eu reforçarei vocês com milhares de anjos, seguidos um do outro. E a evidência que o sacrifício é uma adoração está na Suratul An'am, número 6, versículo 162. Diga: de fato, minha oração, meu sacrifício, minha vida e minha morte pertencem a Allah, Senhor do Universo. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em um hadith correto: Allah amaldiçoou quem sacrificou sem ser por Allah. A evidência de que fazer votos é uma adoração também está na Suratul Insan, Sura do Ser Humano, número 76, versículo 7. Eles são aqueles que cumprem com seus votos e temem pelo dia que o mal estará espalhado. O Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele, lembrou algumas das adorações com as evidências do livro de Allah Todo-Poderoso. E o autor do livro, que Allah tenha misericórdia dele, lembrou sobre o primeiro princípio, que é o servo conhecer o seu Senhor. E para conhecer o seu Senhor e a crença no Senhor, é necessário crer que Allah é único na criação, no sustento, e saber das suas criaturas e sinais. Não se deve adorar senão a Ele. E o autor deu muitos exemplos que mostramos na aula passada. O autor até lembrou uma frase de Ibn Kathir, que diz: o Criador de todas estas coisas, Ele que tem o direito de ser adorado. Portanto, devemos conhecer sobre as adorações e seus tipos, e aprender sobre cada uma para direcionarmos todas as nossas adorações para Allah Todo-Poderoso. E a adoração é algo que Allah nos permitiu para nos aproximarmos dele. E o autor lembrou as 3 categorias ou os 3 níveis da adoração: o Islam, a fé, e o Ihsan, a excelência, a perfeição. E estes 3 formam a religião toda. Como é evidenciado no hadith famoso que o anjo Gabriel encontra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em forma de pessoa e pergunta o que é o Islam, o que é o Iman, a fé, e o que é o Ihsan. No final do hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para seus companheiros: este é o anjo Gabriel querendo ensinar a religião a vocês. Então, a religião engloba estas 3 categorias, estes 3 níveis: o Islam, o Iman, a fé, e o Ihsan, a excelência, a perfeição. E a mais alta dessas categorias é o Ihsan, que é o muçulmano adorar o seu Senhor Todo-Poderoso como se ele estivesse vendo ele. Como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre o Ihsan, quando o anjo Gabriel o perguntou no hadith, então ele disse: adorar a Allah como se estivesse o vendo. Se você não vê-lo, ele está te vendo. Depois desta categoria vem a categoria da fé. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou a fé com as bases que se constrói a fé. Os 6 pilares da fé, que são crer em Allah, louvado seja, em seus anjos, seus livros, seus mensageiros, o dia do juízo final e a predestinação sendo boa ou ruim. Depois desta categoria vem o Islã. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou o Islã também pelas suas bases, que são testemunhar que não há divindade a não ser Allah e que Muhammad é o seu servo e mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e fazer as orações e pagar o zakat e jejuar o Ramadã e fazer a peregrinação à casa sagrada se tiver condições para isso. Essas 3 categorias são a religião. A religião é o Islam, Iman e Ihsan. E no Alcorão Sagrado há a evidência destas 3 categorias. E nós devemos nos assegurarmos, aprendermos bem sobre estas 3 categorias
e confirmarmos o que aprendemos com nossas ações. Portanto, a religião toda se agrupou nestas 3 palavras, o Islam, o Iman e o Ihsan. E mais para frente o autor mostrará em detalhes sobre cada categoria. E o autor também disse, e a súplica também faz parte das adorações. E a súplica, ela é a maior das adorações. E será evidenciado mais para frente sobre a súplica, a adoração chamada súplica. O autor disse, entre outras adorações, são todas para Allah, quer dizer que não é só o que ele lembrou que é adoração, porém o que ele não lembrou também são adorações para Allah. E a evidência que o autor mostrou que todas as adorações são para Allah está na Suratul Jinn, número 72, versículo 18, onde Allah diz, e as mesquitas, ou masajid em árabe, são de Allah, então não invoquem ninguém com Allah. Neste versículo, o sentido de masajid, que traduzimos como mesquita, tem 2 significados. O primeiro, local onde nós prostramos para Allah Todo-Poderoso. Portanto, não se adora nestes locais a não ser Allah, porque são casas de Allah e os lugares mais amáveis para Ele. E o segundo sentido de masajid são as partes do corpo da pessoa que ela se prostra, que são o rosto, as 2 mãos, os 2 joelhos e a ponta dos dedos do pé. Portanto, não se deve prostrar com estas partes do corpo a não ser para Allah, louvado seja. Depois, continuando o versículo, então não invoquem ninguém com Allah, quer dizer, este ninguém inclui profetas enviados e anjos próximos de Allah, nem as pessoas mais virtuosas, nem qualquer outro. Qualquer um que seja, por maior que seja o nível perante Allah, não tem o direito de ser adorado, pois a adoração deve ser única para aquele que é único na criação, no sustento, que faz a pessoa nascer e morrer, o único que dá e tira das pessoas. A adoração é para Ele Todo-Poderoso unicamente, sem parceiros na adoração. O autor continua no livro, e quem direcionar algo das adorações para outro que não seja Allah, ele é idólatra, renegador da fé. E todo idólatra é um renegador da fé. Aquele que associa a Allah semelhantes ou parceiros é um renegador da fé. Não crê em Allah porque não pode ser considerada crença em Allah a não ser pelo Tawhid, unicidade dele, e dedicar, ser sincero em todas as suas adorações para Allah. Então, quem não direciona todas as suas adorações para Allah é renegador da fé. E quem renegar a Allah, todas as suas ações serão anuladas. E disse Allah, louvado seja, na Surat Az-Zumar, número 39, versículo 65. E já foi revelado a você, ó Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e para os que vieram antes de você, se você cometer idolatria, ou seja, associar algo ou alguém a Allah, suas ações se tornarão nulas, e você estará entre os perdedores. E quem associa algo ou alguém a Allah é idólatra, renegador da fé. O autor lembrou, e quem direcionar algo da adoração para outro que não seja Allah, então ele é idólatra, renegador da fé. Qual a evidência disso? A evidência está no versículo 117 da Surat Al-Mu'minun, número 23. E quem invocar outra divindade com Allah sem prova para isso, saiba que sua prestação de contas será apenas com Allah. De fato, os renegadores da fé não terão sucesso. Então Allah chamou aquele que invoca ou suplica a outro sem ser ele, de renegador da fé. E as ações dele são todas nulas. E Allah não aceitará nada desta pessoa. E se a pessoa morrer neste estado de idolatria, Allah no dia do juízo final fará com que a pessoa entre no inferno para sempre e seu castigo não será amenizado. Allah diz na Surat Fatir, número 35, versículo 36, e os renegadores da fé terão o fogo infernal, não serão condenados à morte,
e não será aliviado nada do castigo a eles. Desta forma, castigamos todo ingrato. Portanto, toda pessoa ingrata com Allah, este será o destino dela. E voltando para o versículo 111 da Surat Al-Mu'minun, número 23, e quem invocar outra divindade com Allah, ou seja, quem associa outra divindade com Allah, coloca junto a Allah semelhantes e parceiros, e a pessoa os invocar, fazer súplicas, como suplica a Allah, faz um sacrifício como faz para Allah, faz votos a estes que consideraram semelhantes a Allah, ou que associaram a Allah, faz votos a eles, pede socorro a eles, é submisso a eles, confia o seu futuro neles, pede ajuda e tem medo deles, e direcionam alguns tipos de adoração a eles. Então esta pessoa é renegadora de Allah Todo-Poderoso. Depois Allah diz no mesmo versículo, sem prova para isso, sem evidência. Então esta é uma característica que os sábios dizem que está presente em todas as pessoas que suplicam ou invocam outro que não seja Allah, ou coloca parceiros junto com Allah. Esta pessoa não tem evidência para fazer isso, não pode fazer isso. Depois Allah diz, saiba que sua prestação de contas será apenas com Allah, ou seja, Allah que irá julgá-lo no dia do juízo final, quando todos nós nos encontraremos com nosso Criador para prestar contas. Então Allah não perdoará esta pessoa. Como disse Allah, louvado seja, Allah não perdoa quem associa algo ou alguém a ele. Além disso, Allah fará com que a pessoa entre no inferno para sempre. Depois Allah termina o versículo dizendo, de fato, os renegadores da fé não terão sucesso. Ou seja, não há uma forma de ter sucesso para aquele que morreu renegando a Allah, e não terá também o perdão de Allah e nem a sua misericórdia. Porque Allah prometeu para aqueles que morrem renegando a Ele, idólatras, promete que eles não terão o seu perdão. E o renegador da fé, no dia do juízo final, pedirá coisas que ele não conseguirá obter. Ele pedirá para voltar à vida terrena, para fazer boas ações, diferente do que ele fazia. Então, seu pedido não será atendido. Pedirá para que Allah diminua o seu castigo, e seu castigo não será diminuído. Pedirá e esperará virar terra, esperará que seja julgado e que depois morra, e ele não será atendido também. Porém, ele receberá uma resposta, que são as piores palavras que o povo do inferno receberá, que será dito a eles como revelado na Surat An-Naba, número 78, versículo 30. Então, experimentem a penalidade, o tormento, e nós nunca acrescentaremos nada a vocês senão castigo, tormenta. Quer dizer, não existirá no fogo do inferno morte, nem diminuição, nem volta para a vida terrena. Os renegadores terão apenas adição de castigo. Este é o estado de quem renega Allah, comete idolatria, associa algo ou alguém a ele. Quando o autor lembrou das duas evidências do Alcorão Sagrado, a primeira, que todas as adorações são para Allah, e a segunda evidência é que aquele que direciona algo de suas adorações sem ser para Allah é um renegador da fé, um idólatra. Depois disso, ele começou a mostrar a evidência de cada adoração que citamos no começo da aula. Ele lembrou da súplica, do medo, o pedido de ajuda, a confiança em Allah, entre outras adorações. O autor, portanto, mostrou a evidência do Alcorão Sagrado de que as adorações são um direito único de Allah. Então o autor começa com a súplica, e ele começou com a súplica porque a súplica é a maior das adorações. O autor mostrou primeiro a evidência do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: a súplica é o cérebro da adoração, ou seja, a súplica é o essencial da adoração. E há um outro hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele diz:
A súplica é a adoração, quer dizer que a súplica é a maior das adorações. Então a súplica é muito importante na nossa religião e só deve ser direcionada a Allah. Por isso, em outro hadith, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o seu companheiro Ibn Abbas radiyallahu anhu: se você pedir algo, peça a Allah. Quer dizer, não peça a ninguém senão para Allah. Não direcione o seu pedido de ajuda, a sua necessidade, a não ser para Allah Todo-Poderoso, porque Ele é o único que tem o poder de dar e tirar da pessoa, diminuir e aumentar. Tudo está nas mãos dele. Ele é o Senhor do Universo. Ele que tem a decisão sobre tudo e todos. Portanto, não se deve suplicar a não ser para Allah, louvado seja. E quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse o hadith que lembramos agora há pouco, a súplica é a adoração, ele recitou depois disso o seguinte versículo do Alcorão Sagrado: e o Senhor de vocês diz: me supliquem que eu os atenderei. Está na Surat Ghafir, número 40, versículo 60. A continuação do versículo: de fato, aqueles que ensoberbecerem, desdenharem da minha adoração, entrarão no inferno humilhados. Portanto, a súplica é uma adoração, e os profetas foram enviados aos seus povos para mostrar a eles que deve-se suplicar, invocar apenas a Allah, e todas as adorações devem ser direcionadas a Ele, sem colocar parceiros com Allah nas adorações. E a evidência que o autor mostrou foi o mesmo versículo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse ao falar para seus companheiros que a súplica é a adoração. O versículo é: e o Senhor de vocês diz: me supliquem que eu os atenderei. Esta é uma evidência clara que a súplica é uma adoração. E na continuação do versículo Allah diz: e aqueles que desdenharem e ensoberbecerem da minha adoração. Portanto, Allah, louvado seja, chama a súplica de adoração. E a adoração é um direito de Allah, unicamente, como disse Allah no Alcorão Sagrado: e não criei os gênios e os humanos, senão para me adorarem. Em outro versículo: e não lhes fora ordenado, senão adorar a Allah, sendo sinceros com Ele na devoção. Em outro versículo Allah diz: e o seu Senhor ordenou que não adorasse senão a Ele. E outro versículo: e adorem a Allah e não associem nada nem ninguém a Ele. Portanto, a súplica é uma das adorações. Mais ainda, ela é a adoração que mais te aproxima de Allah. E por isso que quem suplica para outro que não seja Allah, para os mortos, para alguém ausente, uma árvore, uma pedra, qualquer outra coisa, e pedir para estes que ele associa a Allah, pedir para eles suas necessidades, terá cometido idolatria com Allah, pois a súplica direciona-se apenas a Allah. O autor lembrou apenas de um exemplo, por causa que este livro é um livro. O autor lembrou apenas de um exemplo por causa que este livro é um livro simples, resumido, para todos lerem. Porém, há muitos versículos no Alcorão Sagrado que fala que a súplica deve ser feita com sinceridade e direcionada apenas a Allah. E mesmo assim, a súplica é a adoração que é mais direcionada a outro que não seja Allah, louvado seja. Quando a pessoa está num momento de adversidade, quando precisa ser curada de alguma doença, e quando a situação aperta e aumenta a necessidade, as pessoas ficam com medo e direcionam a súplica para outro que não seja Allah Todo-Poderoso. Este outro não tem poder sobre nada, nem tem poder sobre ele mesmo. Imagina para os outros. Por isso, esta questão deve ser muito clara para o muçulmano. A súplica é direcionada apenas a Allah, não suplicar aos anjos. A pessoa não deve dizer na sua súplica: ó anjo Gabriel, ó Israfil, ó Micail, ou ó anjos de Allah. Não deve dizer isso. Os anjos têm sua posição elevada perante Allah, mas eles não têm o direito de serem adorados. Nem suplicar para os profetas de Allah: ó profetas,
me levem, me arrastem com vocês, ou me deixe perto de vocês, eu peço proteção a vocês, quero ficar ao lado de vocês, ou procuro refúgio em vocês, nem dizer, ó profeta de Allah, ou ó mensageiro de Allah, me arraste com você, me deixe perto de você, me salve, nem dizer, ó guardião de Allah, ó representante de Allah, ó sheik tal, me leve com você, me deixe perto de você. Não diga isso, porque isso é uma súplica e a súplica deve ser feita apenas a Allah. O sheikh que dá esta palestra que estou traduzindo lembra da história de um homem que estava do seu lado fazendo súplica na mesquita. Estava concentrado, chorando, e chegou uma hora que ele levantou a voz e disse: ó mensageiro de Allah, me leve, me deixe junto contigo. Ele pedia ajuda ao mensageiro de Allah, alayhi salatu wassalam. Então o sheikh começou a conversar com o homem sobre a súplica e mostrou várias evidências do Corão que a súplica deve ser feita apenas a Allah. Depois o sheikh começou a falar para este homem vários hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre súplicas e mostrou que sempre que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam precisava de algo, ele suplicava apenas para Allah, louvado seja. Então o sheikh quis saber se o homem entendeu o que ele falou, e o sheikh perguntou ao homem o que ele entendeu do que o sheikh falou. Então o homem respondeu com palavras magníficas. Disse: qual a minha opinião? Você vem me perguntar da minha opinião, e você leu vários versículos do Corão Sagrado e mostrou vários hadith ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não há opinião de ninguém, nem minha, nem de ninguém. Portanto, o homem havia acreditado no que o sheikh tinha falado para ele. Quem é que coloca a própria palavra acima das palavras de Allah, louvado seja, e acima das palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O homem, portanto, teve percepção. Disse Allah, louvado seja, na Surat al-Hujurat, número 49, versículo 1: ó vocês que creram, não coloquem vocês mesmos à frente de Allah e seu mensageiro, e temam a Allah. De fato, Allah tudo ouve e tudo sabe. Aí o sheikh prosseguiu com a pergunta e disse: eu ouvi você falando na súplica, ó mensageiro de Allah, me leve contigo, me deixe junto contigo. Por isso te perguntei o que achava. Então o homem respondeu, comentou: eu sou de país tal, e ninguém de lá me falou estas palavras. Ninguém mostrou estes versículos para mim, estes ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que você me mostrou, e que a súplica deve ser direcionada apenas a Allah. E muitas pessoas são provadas, sofrem provas com os divulgadores da mentira e da falsidade. Não são divulgadores do Islã, são divulgadores da mentira e da falsidade, que dizem que a súplica para outro que não seja Allah é uma ligação, que este que eles estão suplicando além de Allah é um intermediário entre nós e Allah, e ele pedirá a misericórdia de Allah por nós. Então as pessoas começam a pedir ajuda, socorro para outro que não seja Allah, com a desculpa que este outro é um intermediário que fará a sua ligação com Allah. Pensam que estes que eles estão direcionando suas súplicas além de Allah irá deixá-los mais próximos dele, como revelado na Surat Az-Zumar, número 39, versículo 3. E quanto àqueles que adotam protetores além dele, além de Allah, dizem: nós adoramos a eles apenas para aproximarmos nossa posição perante Allah. Quem é que falou para vocês usarem intermediário para suplicar a Allah? Como Allah diz em um dos versículos que falamos nesta aula: e o Senhor de vocês disse: me supliquem, me invoquem, que eu os atenderei. Ou seja, direcionem as suas súplicas apenas para Allah. Os profetas são intermediários apenas na divulgação da religião de Allah. Porém, na adoração não há intermediários.
nós adoramos a Allah diretamente. Algumas pessoas dizem para outras: se você não me ajudar, quem poderá me ajudar? Se você não pegar na minha mão, quem vai pegar? Outras falam: eu sou um servo perante a você. Subhanallah, essas pessoas que você está adorando, pedindo, são apenas servos de Allah igual a você. Não devem ser adorados, não importa a posição deles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse em um hadith correto: não gosto que me coloquem em uma posição acima da posição que Allah me colocou. Agora, falando sobre o medo, a evidência que o medo é uma adoração está no versículo da Surat Al-Imran, número 3, versículo 175. Não tenham medo deles, porém tenham medo de mim, se forem crentes. O medo é uma adoração dentro do coração. E o medo é uma adoração que não deve ser direcionada a não ser para Allah Todo-Poderoso. E o significado deste medo é o medo secreto, que ninguém vê, que fica apenas no coração da pessoa. O medo, por exemplo, que a pessoa tem da outra, que ela tenha o poder de tirar a sua vida, ou que a pessoa pode mudar o seu coração, ou que a pessoa tem o poder de afligir as coisas ruins sobre ela, entre outras coisas. Portanto, ele tem aquele medo escondido que a pessoa deve ter apenas de Allah. Então, o sentido de medo é aquele medo que ninguém vê, ninguém sabe, fica apenas no coração da pessoa. Por exemplo, algumas pessoas têm medo das pessoas que estão enterradas, e você vê que a pessoa deixa de fazer coisas pelo medo que sente da pessoa que foi enterrada. O sheik desta palestra, que estou traduzindo, fala de um caso de um grande comerciante que contou para ele sobre os negócios que fazia com muitas pessoas. E havia pessoas que tinham um tanto de quantia para pagá-lo, ou estavam devendo algo. Então, este comerciante dizia que quando ele fazia as pessoas jurarem por Allah, elas mentiam. Quando ele fazia as pessoas jurarem por um sheik deles, ou um imam que eles consideravam grande, eles diziam a verdade, tinham medo dele. Então, o medo deles pelos sheiks deles e os imams deles era maior que o medo por Allah. Então, o comerciante sempre fazia com que as pessoas jurassem pelos seus sheiks e imams. E o sheik que dá esta palestra aconselhou o comerciante que não fizesse mais isso. O que significa, portanto, este medo? A idolatria de Allah. O que significa, portanto, este medo? Quer dizer que a pessoa está idolatrando a Allah. O medo que fica no coração deve ser direcionado apenas a Allah. Algumas das pessoas deixam de fazer o ilícito, por exemplo, a fornicação, por medo do ali, do representante deles, que eles consideram como representante de Allah, e não por Allah, louvado seja. Este medo, portanto, que fez a pessoa não cair na fornicação, é uma idolatria. Esta pessoa está fora do Islã. A fornicação, o roubo, são grandes pecados, porém não tiram a pessoa do Islã. Mas a idolatria tira a pessoa do Islã. E a idolatria anula todas as boas ações, como disse Allah, louvado seja, e foi revelado a você, ó Muhammad, e para aqueles que vieram antes de você. Se você associar algo ou alguém a Allah, suas ações serão anuladas. E Ibn Mas'ud, que Allah esteja satisfeito com ele, disse: é melhor eu jurar por Allah em falso do que jurar por alguém verdadeiramente. Porque jurar por Allah em falso é um grande pecado. Porém, jurar por outro que não seja Allah sendo verdadeiro é idolatria. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em um hadith correto: quem jurar por outro que não seja Allah, então ele cometeu renegação ou idolatria. Portanto, aprendemos que o medo em segredo deve ser apenas para Allah. E cometerá idolatria quem tiver medo de alguém que morreu, ou alguém que não está presente. Medo de que ele leve a sua vida.
Medo que ele veja suas ações. A pessoa deixa de fazer o ilícito por medo desta pessoa. Faz o que é obrigatório por causa desta pessoa morta. Portanto, o medo em segredo que fica no nosso coração deve ser direcionado apenas a Allah. Agora, o medo da pessoa normal, por exemplo, de uma cobra peçonhenta que irá picá-lo, ou do incêndio que está tendo num local e a pessoa pode ser queimada, ou de um inimigo que está à sua frente e pode matá-lo. Este é um medo comum. E o medo comum é normal entre as pessoas, como na história de Moisés, alayhi salam, quando os mágicos jogaram suas cordas e viraram cobras de mentira. Então, como foi revelado no Corão, Allah disse para Moisés: não temas, por certo você é o superior. Portanto, é comum você ter medo de, por exemplo, um leão que está na sua frente, uma cobra peçonhenta, um inimigo que quer acabar com a sua vida. E isso não é idolatria. Idolatria é o medo em segredo que está no coração. A pessoa tem medo de alguém que não está presente ou alguém morto. Então a pessoa não faz o ilícito por medo desta pessoa ou faz as obrigações da religião por medo dessas pessoas. Então isso que é o medo em segredo, que está apenas no coração e deve ser direcionado apenas a Allah. E o medo por Allah é uma adoração magnífica que fica no coração e que leva a pessoa a cumprir com as obediências a Allah e o afastamento do que é ilícito. Porque quanto mais medo a pessoa tiver de Allah, maior será a obediência a Ele. E as pessoas dizem em geral, geralmente você foge do que você tem medo, exceto Allah. Quanto mais medo você tiver dele, mais você se direciona a Ele, mais você se submete a Ele. Não tem como você escapar de Allah, louvado seja. Portanto, se você tiver medo de Allah, você irá fazer o que Allah ordenou e se afastará do que Allah proibiu. E os sábios dizem que toda adoração segue 3 pilares no coração: o amor, o desejo, a esperança e o medo. Portanto, estas 3 coisas são adorações, e todas as adorações seguem estes pilares. Se alguém, por exemplo, te perguntar: por que você reza, jejua ou faz peregrinação? Você responde: porque eu amo Allah primeiramente, e porque eu desejo a recompensa de Allah e tenho medo do seu castigo. Portanto, as pessoas de fé têm estes 3 pilares no coração e consideram estes 3 pilares em todas as suas adorações. E a evidência que o autor do livro deu sobre o medo foi o versículo número 175 da Surat Al-Imran, número 3, onde Allah diz: não tenham medo deles, porém tenham medo de mim, se forem crentes. E Allah fala no começo do versículo: o Satanás só amedronta apenas aqueles que o apoiam, os seus amigos. Depois Allah diz: então não tenham medo deles, ou seja, não tenham medo daqueles que apoiam o Satanás, porém tenha medo de mim, de Allah. Ou seja, Allah está falando para ter medo dele unicamente, se forem crentes. Ou seja, se crerem em Allah único e no que Ele ordenou. Portanto, não temam o Satanás nem seus apoiadores e seus amigos. Portanto, o medo que faz parte da adoração, que deve ser direcionado apenas a Allah, é o medo das coisas que só Allah pode fazer. Por exemplo, um medo que é uma idolatria. Um exemplo é o medo das coisas que só Allah pode fazer. Um exemplo de um medo que é uma idolatria é a pessoa acreditar que o morto pode vir tirar a sua vida, ou pode mudar o seu coração. Este é o medo em segredo, e este é o medo que devemos sentir apenas por Allah. Outra adoração importante do coração, e é a adoração do coração mais valiosa, é a esperança em Allah. Desejar algo de Allah. Desejar encontrar Allah. Desejar a misericórdia de Allah. E esta é uma adoração que deve ser direcionada apenas a Allah.
O autor lembrou a evidência do Alcorão Sagrado sobre a esperança, o desejo. Esta evidência está na Surah Al-Kahf, número 18, versículo 110. E quem de vocês esperar ou desejar pelo encontro de seu Senhor, então que faça as boas ações e não associe nada nem ninguém na adoração de seu Senhor. Portanto, nós fazemos nossas adorações nesta vida e desejamos com estas adorações encontrar a Allah, louvado seja. Portanto, a esperança é uma adoração, e uma adoração que fica no coração e faz parte dos 3 pilares da adoração no coração, que, como falamos, são o amor, a esperança, ou desejo, e o medo. Voltando ao versículo, e quem de vocês desejar ou esperar pelo encontro de seu Senhor, então que faça as boas ações e não associe nada nem ninguém na adoração de seu Senhor. Portanto, quem espera encontrar Allah e deseja sua recompensa e tem medo do seu castigo e sabe que estará de frente com Allah e Ele o julgará e o recompensará pelos seus atos, então que faça boas ações e não associe nada nem ninguém a Ele. E como dizem os sábios, este versículo reúne as 2 condições para a ação ser aceita, pois as ações não são aceitas senão com 2 condições. A primeira, a sinceridade com Allah nas suas adorações. As suas adorações devem ser direcionadas apenas a Ele. Segundo, deve estar de acordo com o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, nos indicou. O exemplo da sinceridade no versículo é: e não associe nada nem ninguém na adoração de seu Senhor. E o exemplo que deve estar de acordo com o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez e indicou está: então que faça as boas ações. Pois as boas ações são aquelas que estão de acordo com a Sunnah, pois Allah não aceita uma adoração que não seja sincera a Ele e não aceita uma adoração que esteja em desacordo com o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, nos indicou ou nos aconselhou. Depois vem a confiança em Allah, e a confiança é uma adoração que também fica no coração. E a confiança em Allah é você acreditar que Allah tem poder para fazer tal coisa, ou te tirar de tal situação difícil. É você confiar em Allah o único. E a prova de que confiar em Allah é uma adoração está na Surah Al-Ma'idah, número 5, versículo 23. E sobre Allah coloquem a sua confiança se forem crentes. Ou seja, se forem crentes, não acreditem na própria força ou na força das pessoas, porém confiem em todas as suas coisas para Allah unicamente. Tenham esperança no coração de vocês, acreditem que Allah tem o poder para ajudar vocês nas coisas da religião e nas coisas mundanas. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, ao sairmos de casa, fazermos a seguinte súplica: Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mais uma vez, Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Em nome de Allah, confiei em Allah, não há mudança nem poder a não ser por Allah. E quem confia em Allah, pode cair o céu, a terra, todas as pessoas podem querer fazer mal para ela, que Allah o protegerá. Como lembramos no hadith da aula passada, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: e saiba que se todas as pessoas se reunirem para fazer algum mal a ti, não farão senão o que Allah escreveu ou o que Allah destinou para você. Portanto, a confiança deve ser apenas em Allah. Havia uma caravana de batalha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que estava viajando. Ficaram com sono e todos dormiram. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dormiu e a sua espada ao seu lado. Então veio um homem que fazia parte dos inimigos e quis aproveitar esta oportunidade para matar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Então ele foi andando bem silenciosamente até que ele chegou até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pegou a espada dele e quis atacá-lo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam abriu os olhos e viu o inimigo em pé e viu a espada na sua mão. E este inimigo queria atacar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam com a espada. E estava segurando fortemente, com uma espada afiada e levantada contra o profeta. E o homem disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem te salvará de mim? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu com toda a confiança em Allah: Allah me protegerá de você. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse Allah, a mão do homem parou de se movimentar e perdeu a força. Não conseguia bater com a espada, nem segurar direito. Então a espada caiu de sua mão. Depois disso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam segurou a espada e disse ao homem: quem agora te protegerá contra mim? O homem disse: você é um homem generoso, me perdoe. Quando o povo de Musa alayhi salam viu o faraó e seu exército, quando eles estavam fugindo deles, e chegaram ao mar e não tinha mais saída, disseram: fomos alcançados. Disse Musa alayhi salam: não, de fato, comigo está meu Senhor, Ele me guiará. Estas são palavras de confiança em Allah. A confiança é uma adoração que fica no coração e está presente em todas as coisas da vida do muçulmano. Se a pessoa vai rezar, vai jejuar, fazer qualquer adoração, ela deve ter confiança em Allah, que Allah o ajudará a fazer estas adorações e também ajudará nas coisas mundanas. E a confiança não quer dizer que você deve ficar esperando as coisas acontecerem e só confiar em Allah, sem fazer nada, sem fazer por onde. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em um hadith correto: se vocês confiarem em Allah a verdadeira confiança, Ele vai lhes dar sustento como dá sustento ao pássaro. Sai pela manhã de papo vazio e volta de papo cheio. Então este hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostra que temos que buscar causas para termos o nosso sustento, pois no hadith diz que o pássaro vai de papo vazio e volta com o papo cheio. Ele não fica parado, ele voa e busca o seu alimento. E por isso disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: se preocupe ou dê a atenção com o que te beneficie e peça ajuda a Allah. Ou seja, esforce-se nas coisas que te beneficiem e confiem em Allah. Tem um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que disse: um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele: eu prendo com corda a minha camela e confio em Allah, que ninguém irá pegá-la ou que ela não vai fugir, ou deixo ela solta e confio em Allah para ninguém pegar ela ou fugir com ela? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: prenda ela e confie em Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam apontou para este homem para que ele busque a causa das coisas, para que ele faça por onde. Por exemplo, uma pessoa diz: se Allah escreveu a mim para que eu seja um sábio, se Allah destinou a mim que eu seja um sábio, eu serei um sábio. Porém, este homem não busca as causas para ser um sábio, não faz por onde, não lê, não aprende com os sábios, não escuta nada. Então este homem não está fazendo por onde para virar um sábio. E disse Allah no Corão Sagrado: e quem confia em Allah, então Allah será suficiente para ele. Então quem confia em Allah, Allah o ajuda e dá suporte a ele. E com isso paramos por aqui e pedimos a Allah que nos torne confiantes nele verdadeiramente, que Allah nos torne daqueles que desejam a sua misericórdia e temem o seu castigo, e que Allah nos guie à senda reta, e que Allah melhore a nossa religião, a qual constituiu a proteção dos nossos assuntos da vida, e para que melhore a vida terrena,
que é a nossa moradia, e para que melhore a nossa outra vida, que será o nosso retorno, e para que faça a nossa vida repleta de coisas boas, e que faça com que a morte seja um conforto de todas as coisas ruins, e que Allah perdoe nossos pais, nossos filhos, nossos sheikhs, os muçulmanos e muçulmanas, os crentes e as crentes, os vivos e os mortos entre eles, e peço a Allah, pelos seus atributos e pelas suas características supremas, que perdoe os pecadores e aceite o arrependimento para aqueles que se arrependem, pois Allah tudo ouve, Allah é o que nos atende, Allah sabe mais. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.